Olá, mais uma vez! Como vai? Lembra-se de mim? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Nesta aula, você aprenderá sobre compreensão e leitura. Partiu para mais uma aula? Hoje falaremos de um animal muito fofo. Quer uma dica de qual será? Ele tem pelos e mia. Adivinhou? É isso mesmo, falaremos sobre o gato. Você sabia que o gato é o segundo animal de estimação mais famoso do mundo? Pois é, ele só perde para o peixe de aquário. Você gosta de gato? Há pessoas que preferem cachorro. Há pessoas que gostam dos dois, de forma igual. Enfim, o gato sempre esteve presente como parceiro do ser humano desde há muito tempo. Em nossa aula, você aprenderá sobre as principais características de um gato, através de dois tipos de textos, a ficha técnica e o verbete. Você sabe o que é uma ficha técnica e um verbete? Veja comigo. A ficha técnica é um texto que traz informações científicas sobre algo ou alguém, com tópicos específicos e diretos. A função principal da ficha técnica é informar, apresentar algum dado científico, ou seja, da ciência. Ela não traz explicações ou tenta ajudar a pessoa que está lendo a entender o que está ali. A ficha técnica apresenta apenas a informação, e só. Já o verbete é um conjunto de palavras que explica algo, feito para consulta e esclarecimentos de significados. O verbete já tem outra função. Função essa que é diferente da ficha técnica. Enquanto a ficha técnica apresenta apenas a informação, o verbete usa uma linguagem mais explicativa. Ele também usa algumas palavras científicas, mas não chega a ser tanto quanto uma ficha técnica. Até porque, olha o nome desse texto, ficha técnica. Só pelo nome a gente já imagina que é algo sério e um bocado mais complicado de entender, não é mesmo? E o verbete pode ser um texto ou não. O verbete pode ser uma palavra que está listada em um dicionário ou enciclopédia e que nele se apresenta a explicação do que a palavra significa. Veja o exemplo de verbete que não é um texto. Exemplo do verbete gato. Substantivo masculino. Pequeno mamífero. Felis catus. Carnívoro e doméstico. Popular como animal de estimação. Gato caseiro. Querido aluno, observe que este verbete não é um texto. Esse é um exemplo do tipo de verbete que você verá em dicionários. Nele, ao encontrar uma palavra, você encontra ao mesmo tempo o seu significado. Você sabe o que é mamífero, carnívoro ou doméstico? Essas palavras que apareceram aí no significado da palavra gato. Mamífero é como chamamos os animais que produzem leite para alimentar os seus filhotes. Carnívoro é como chamamos os animais que se alimentam principalmente de carne de outros animais. São os predadores. Doméstico é como chamamos os animais que vivem com os seres humanos, em ambientes como a nossa casa. Portanto, o gato é mamífero, pois produz leite para o filhote. Ele é carnívoro, pois se alimenta principalmente de carne. E ele pode ser considerado doméstico, pois vive tranquilamente na casa dos seres humanos. Bom, apesar de ser muito interessante, esse verbete de dicionário não será o que daremos atenção hoje. Nossa atenção será o verbete como texto, ou seja, um pouco maior. Está curioso para saber mais sobre o gato? Veja agora a ficha técnica sobre ele. Texto 1. Ficha técnica. Nome científico. Felis catus. Nome popular. Gato. Reino. Animalia. Animal. Classe. Mamália. Ordem. Carnívora. Habitat, ambientes domésticos. Características: quadrúpede, com garras e pelos. Possui 230 ossos e pesa entre 3 a 5 quilos. Você entendeu alguma informação que está nesta ficha? São os nomes um pouquinho complicados, não é mesmo?
Esses nomes são aqueles tópicos específicos que falei quando expliquei sobre o que é uma ficha técnica. Porém, não se preocupe que eu o ajudarei a entendê-los melhor. Observe o primeiro tópico, que fala nome científico e logo abaixo o nome popular. O nome científico é um nome universal, o mundo inteiro, dado a um animal. Ou seja, esse nome serve para cientistas do mundo inteiro identificarem o gato. Lá na China e aqui no Brasil, o nome científico do gato doméstico é o mesmo, assim como os nomes científicos dos outros animais que existem. Você percebeu que o nome científico do gato é um pouquinho diferente? Pois é porque os nomes científicos são escritos em outra língua, são escritos em latim. Já o nome popular é diferente do nome científico, pois ele é um nome que as pessoas dão de acordo com a cultura do local. Um exemplo bem legal é o da onça pintada e o da onça preta. Você sabia que elas são o mesmo tipo de animal? É isso mesmo! Nos locais em que elas são encontradas, elas são chamadas por dois nomes diferentes, por conta da cor que cada uma tem. Porém, elas possuem o mesmo nome científico, Panthera onca. A diferença é apenas na cor de cada uma. Olha que interessante, não é mesmo? E você sabe o que significa reino, classe, ordem, habitat e quadrúpede? Não se preocupe que agora você saberá. É muito importante para a ciência que todos os seres vivos sejam identificados, ou não seria possível estudá-los. O reino é um grupo da ciência em que os seres vivos são divididos de acordo com as características deles. Os seres vivos se dividem em reinos e o gato faz parte de um, o reino animal. Só que os cientistas viram que não dava para classificar todos os seres vivos só com um reino, pois os seres vivos de cada reino possuem muitas características diferentes entre si. Imagina só, o ser humano que faz parte do reino animal ser comparado com uma cobra, só porque a cobra também faz parte do reino animal. Pois é. Então, como os animais e outros seres vivos possuem algumas características muito específicas, os pesquisadores criaram mais formas de classificá-los, colocando eles em grupos. Grupos que se organizam de acordo com as características em comum dos seres vivos. Por isso, existem as ordens, existem as classes. O reino é como se fosse um grupo bem grandão e dentro desse grupão existem outros grupos menores, que no caso são as classes e as ordens. Olha que interessante, o ser humano e o gato fazem parte do mesmo reino, o reino animal. Eles também fazem parte da mesma classe, a classe mamália, dos mamíferos. Mas os gatos são iguais a nós? Não! Por isso, existem outras classificações que vão se organizando conforme as outras características que os seres humanos e gatos apresentam. O tópico habitat é sobre onde os seres vivos vivem, e a palavra quadrúpede significa que o animal anda com as 4 patas. Espera aí! Essa aula é de ciências ou é de língua portuguesa? Acho que hoje está sendo das 2 matérias. Bom, tópicos da ficha técnica identificados. Agora, veja comigo as informações sobre o gato em um verbete, como texto. Texto 2, verbete. O gato, também conhecido como gato caseiro, gato urbano ou gato doméstico, é um mamífero carnívoro da família dos felídeos, muito popular como animal de estimação. É predador natural de diversos animais, como roedores, pássaros, lagartixas e alguns insetos. Querido aluno, observe como o texto de verbete é diferente da ficha técnica. Ele é mais explicativo. Apesar de usar algumas palavras científicas, ele se preocupa em transmitir a informação de um jeito mais leve que a ficha técnica. Agora, responda comigo algumas perguntas sobre os 2 textos. 1. Quais as diferenças entre a ficha técnica e o verbete? 2. Qual texto trouxe mais informações sobre o animal? 3. Apenas a ficha técnica consegue informar sobre o bicho? 4. Qual texto é mais fácil de compreender?
5. Por que a ficha técnica possui nomes científicos? 6. Qual texto fala sobre o tipo de alimentação do gato? Você conseguiu perceber as diferenças entre os dois textos? A ficha técnica é um texto e o verbete pode ou não ser um texto. A ficha técnica traz dados científicos e o verbete, em formato de texto, traz esses dados de forma explicativa. Diga-me, qual texto trouxe mais informações sobre o animal? Querido aluno, os dois textos trouxeram a mesma quantidade de informações. É isso mesmo. O que eles têm de diferente é como elas foram colocadas. Apenas a ficha técnica consegue informar sobre o bicho? Bom, se os dois textos trouxeram a mesma quantidade de informações, podemos concluir que não é apenas ela que consegue trazer informações sobre o gato. Portanto, nossa resposta será: não, os dois textos conseguem transmitir informações sobre o gato. Qual texto é mais fácil de compreender? Vimos que os dois textos trazem informações suficientes sobre o gato, assim como já falamos sobre a diferença entre eles. A ficha técnica tem muitas palavras científicas, aquelas mais complicadas e que os cientistas entendem muito bem, e nós às vezes não entendemos. É até por isso que eu expliquei para você, desde o nome científico até algumas palavras das características do gato. Ao contrário do verbete, que apesar de trazer algumas palavras científicas, traz uma linguagem mais explicativa para todos que o leem, cientistas ou não. Portanto, nossa resposta sobre o texto mais fácil de compreender será o verbete. Por que a ficha técnica possui nomes científicos? Logo no início, vimos o que é uma ficha técnica. Vimos que ela é um texto que tem uma função, e essa função está ligada às informações científicas. Portanto, podemos responder que porque sua função é apresentar informações científicas. Qual texto fala sobre o tipo de alimentação do gato? Apesar dos dois textos falarem sobre a alimentação, na ficha técnica há apenas a informação de que os gatos são carnívoros, enquanto que no verbete ele até exemplifica quais animais os gatos consomem a carne. Portanto, responderemos assim: os dois textos, ficha técnica e verbete. Porém, o verbete detalha melhor sobre isso. Foi muito legal ler e compreender esses textos sobre o gato com você. Mas agora que você aprendeu sobre a compreensão e leitura, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade! Atividade número 1. Faça a relação corretamente. Nós temos F para ficha técnica e V para verbete. E temos 3 informações. Isso significa que provavelmente vamos repetir ou o F ou o V, tá bom? Vamos lá. Primeira opção, texto que traz informações científicas sobre algo ou alguém com tópicos específicos e diretos. Essa definição está mostrando sobre Isso mesmo, sobre a ficha técnica. Então, colocaremos o F como resposta. Segunda opção, conjunto de palavras que explica algo, feito para consulta e esclarecimentos de significados. Olha só, um texto que explica, portanto, estamos falando do verbete. A nossa resposta, então, será a letra V. A terceira opção diz assim: pode ou não ser um texto. Qual desses dois tipos de textos que eu expliquei para você que pode ser um texto ou não? Isso mesmo, foi o verbete. Portanto, a nossa resposta será a letra V. Atividade número 2. Classifique corretamente os textos abaixo em ficha técnica ou verbete. Leia comigo a ficha técnica do cachorro. Nome científico: Canis lupus familiaris. Nome popular: cachorro. Reino: Animalia, animal. Classe: mamália. Ordem: carnívora. Habitat: ambientes domésticos. Características:
quadrúpede, mamífero com dentes afiados, excelente faro e boa audição. Cada uma de suas 4 pernas termina em uma pata, com 5 dedos. O segundo texto diz assim: o cão, ou cachorro, é um quadrúpede mamífero carnívoro da família dos canídeos. Com expectativa de vida que varia entre 10 e 20 anos, o cão é um animal social e domesticado há muitos anos pelo ser humano. Querido aluno, qual desses 2 textos é uma ficha técnica? Isso mesmo, é o primeiro texto, pois ele está apresentando todas as informações científicas sobre o cachorro. Já o segundo texto será Isso aí, um verbete, pois ele está de forma explicativa informando sobre o cachorro. Atividade número 3. De acordo com os estudos de hoje, responda. Letra A. Qual a principal característica do verbete? Será que é perguntar ou será que é explicar? Você lembra que nós vimos que o verbete tem como principal característica a explicação? Pois é, portanto, a resposta da letra A será a segunda opção, explicar. Letra B. Qual a principal função da ficha técnica? Será que é apresentar dados científicos ou explicar os dados científicos? Bom, nós vimos que explicar é uma função do verbete. Portanto, a ficha técnica apenas apresenta, ou seja, a nossa resposta é a primeira opção, apresentar dados científicos. Letra C. Qual foi o tema principal dos textos na aula de hoje? Nós falamos sobre as características do gato ou nós falamos sobre as características do cavalo? Essa está super tranquila, não é mesmo? É isso aí, nós falamos sobre as características do gato. Agora, vamos lembrar um pouco o que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido estudante, nossa aula de hoje foi sobre compreensão e leitura de 2 textos diferentes, porém com o mesmo tema. Vimos a ficha técnica e o verbete, assim como aprendemos o que eles são. Relembre comigo. Como vimos, a ficha técnica é um texto que traz informações científicas sobre algo ou alguém, com tópicos específicos e diretos. A função principal dela é informar, apresentar algum dado científico, ou seja, da ciência. Ela não traz explicações ou tenta ajudar a pessoa que está lendo a entender o que está ali. A ficha técnica apenas apresenta a informação e só. Já o verbete é um conjunto de palavras que explica algo, feito para consulta e esclarecimentos de significados. O verbete já tem outra função. Função essa que é diferente da ficha técnica. Enquanto a ficha técnica apenas apresenta a informação, o verbete usa uma linguagem mais explicativa. Ele também usa algumas palavras científicas, mas não chega a ser tanto quanto uma ficha técnica. O verbete pode ser um texto ou não. Ele pode ser uma palavra que está listada em um dicionário ou enciclopédia e que nele se apresenta a explicação do que a palavra significa. Ou ele pode ser um texto, em que traz mais do que o significado da palavra, como foi o texto que lemos hoje sobre o gato. Eu espero que você tenha adorado a aula de hoje, porque é sempre bom ter você por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula!